Meus irmãos, vamos estudar neste momento um texto da Bíblia que tem sido muito mal interpretado por muitos. Muitas pessoas interpretam o texto e elas têm uma má interpretação e elas acabam achando que aquilo ali é a verdade. Porém, há uma distorção no versículo. O capítulo que nós vamos estudar neste momento é o capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Olha o que a palavra do Senhor ensina. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, será julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe tirar primeiro o argueiro de teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse versículo tem sido confundido muitas das vezes, né? Uma má interpretação, porque as pessoas cometem algumas coisas erradas e elas dizem assim, não, ninguém pode me julgar, ninguém pode falar nada, porque a Bíblia diz, não julgueis para não serem julgados. E aí nós precisamos interpretar o texto à luz das Escrituras, o que ele está dizendo. Jesus aqui não está proibindo o julgamento, nós já vamos entrar nessa questão do que é que a igreja pode julgar, o que é que nós podemos julgar. E ele está ensinando que ele está condenando aqui a questão do julgamento hipócrita. Qual seria o julgamento hipócrita? Ele mesmo está dizendo e falando nessas palavras, é aquela pessoa que tem uma trave no seu olho e ele procura tirar um cisco do olho do irmão, que ele não está com a sua vida correta, ou seja, simplificando, ele não tem moral na conduta dele, de cobrar o outro de qualquer outra coisa, porque ele é pior, as ações dele é pior, e geralmente e isto é um julgamento hipócrita, é uma pessoa querendo, como diz o ditado, sujo, falando do mal lavado. Nós temos vários exemplos desses, e recentemente nós temos um exemplo, de um pastor cobrando um ex-presidente, né? Um pastor dizendo e falando a respeito de um ex-presidente porque pegou o dinheiro público e fez isso, fez aquilo outro e desviou isso e fez aquilo outro. Seria o correto se esse pastor não tivesse com a sua vida toda certa? Seria o correto se ele tivesse moral para cobrar? Seria o correto? Porque a mesma intenção que um desvia o dinheiro público, o outro desvia dinheiro de fiéis. Então é a mesma proporção que a Bíblia está dizendo aqui. Quem és tu? Aí alguém olha e diz assim, mas será que fulano tem moral para falar isso? E é aqui que eu preciso que você entenda, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui. É exatamente isso que o diabo quer. Ele quer que nós nos associamos ao pecado ao ponto de nós não termos moral para condenar o pecado. Porque uma vez que você se associa ao pecado, ao erro, você não tem moral para cobrar nada. É por isso que o pecado vem devagarinho, para nos enrolar. É aquela questão que você precisa estar com a tua vida no altar de Deus, em obediência à Bíblia, para que nada te condene. Lembra que quando Jesus disse para os fariseus, apontai o meu pecado, diga qual é o meu pecado, eles não puderam falar nada? Sabe por quê? Porque Jesus tinha moral para olhar para qualquer um e dizer, aponte o que eu estou fazendo de errado. Porque se você é cristão, você precisa andar na palavra, porque a Bíblia diz e nos chama de luz no meio das trevas. Então Jesus está condenando aqui o julgamento hipócrita. Eu como cristão, eu posso dar a minha opinião na política, eu posso dar a minha opinião em vários setores, eu posso cobrar sim. Posso cobrar e posso sim, no meu conhecimento, através do que a Bíblia me ensina, eu posso sim julgar certas áreas, eu posso, desde que eu não tenha comprometimento com o pecado, desde que eu não me embarace com as coisas desta terra. Você vê Jesus cobrando em 7:24 de João, o Senhor disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgais a reta justiça. Então ele mesmo está dizendo, você pode julgar não a aparência, não pode julgar a aparente. E aí a gente tem um caso também aqui, que eu preciso relatar isso. Os irmãos lembram muito bem quando morreu uma cantora famosa aí por tempos atrás, no ano que se passou. Aí teve um pastor, não sei se é pastor, mas um indivíduo,
um camarada sem noção nenhuma do que falar, pessoas que querem buscar ibope, e o que ele disse, eu vi, essa cantora foi direto para o inferno. É isso que Jesus está condenando, a hipocrisia. Morreu, foi para o inferno, mas quem somos nós para julgar quem foi para o céu, quem foi para o inferno? Sabe, é essas coisas que Jesus está condenando. Agora, recentemente, morreu um outro cantor evangélico, e já tem boatos por aí, já tem vídeos por aí, de alguém dizer, não, morreu, foi para o inferno. Quem somos nós para julgar isso? Nós não temos o poder nenhum de julgar isto. Somente Deus sabe. Mas eu vi lá no inferno. Você está indo para o inferno? Sabe, meu irmão, são coisas que a igreja precisa acordar. E a igreja e eu tenho moral para poder chegar aqui e denunciar isso que eu acabei essas coisas que eu acabei de denunciar. Eu tenho moral para falar. Não que eu seja melhor do que ninguém, porém quando você está diante da palavra, ela é luz para nossas vidas. E a Bíblia diz, e a luz não se mistura com as trevas. A luz, onde a luz chega, ela traz claridade. Por isso ele nos associa à luz. E aí eu preciso falar para você que em Lucas capítulo 3, versículo 10, quando Jesus estava na sinagoga pregando, e ele viu uma mulher que havia 18 anos, que havia encurvada, Jesus curou ela. E quando ele curou, ele gerou uma certa polêmica, porque os fariseus, escribas que estavam ali, guardavam o sábado, e eles disseram, e aí o príncipe da sinagoga, aquele que estava na frente do trabalho da sinagoga, disse, vocês têm 6 dias para ser curado, 6 dias para vir ao templo e ser curado, e vem no 7º dia para ser curado. Olha a hipocrisia. Aí Jesus, que não deixa por baixo, pega a palavra de novo e diz, hipócrita, vocês soltam os animais de vocês no sábado para tomar água, e eu não poderia libertar essa mulher das garras de Satanás, que havia 18 anos encurvada? É isso que Jesus está condenando, a hipocrisia. E é exatamente isso, meu irmão, que nós precisamos entender. Jesus está condenando o julgamento hipócrita aqui. Tanto que ele diz aqui, tira primeiro a trave que está no teu olho, e cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então tira primeiro. Ele está dizendo assim, se você não tiver uma trave no teu olho, se você estiver com a tua vida correta, sim, você tem a moral. E aqui não estamos julgando, como eu acabei de dizer, segundo o olhar, segundo o que nós vemos, segundo a aparência. Não, ele está condenando isso, julgar segundo a aparência. O que ele está falando aqui de julgar no versículo 5 é muitas ações e atitudes que nós devemos julgar. E eu quero entrar com você, o que nós podemos julgar então? O que a igreja tem autonomia para julgar? O que nós, como salvos, se nós não estivermos associados com o pecado, o que é que nós podemos julgar? E eu preciso começar com você em 1 Coríntios 6:1. 1 Coríntios 6:1, Paulo está dizendo que nós podemos julgar as causas entre os nossos irmãos. E aí ele está se referindo, Paulo está censurando o litígio entre os irmãos. É quando os irmãos têm causas na justiça, por exemplo, e aí 2 crentes, em vez de trazerem a igreja, porque a igreja tem sim algumas pessoas que são aptas para julgar certas coisas, e aí o que eles fazem, esses 2 irmãos vão diante do juiz ímpio, para que o ímpio julgue a causa desses 2 irmãos. É isso que Paulo está condenando aqui. E olha o que diz aqui, se você continuar lendo o texto, ele vai dizer, não há sábios que possam julgar essas coisas? Não há sábios na igreja que possa julgar? Então ele está dando sim, e falando que na igreja existem pessoas que podem julgar certas causas, ao invés de nós causarmos uma vergonha para o evangelho, levando para o ímpio julgar nossas causas. E 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 10, Paulo também está falando que nós podemos julgar sim a conduta, ou seja, o pecado. A conduta errada pode sim. Eu tenho visto pregadores por aí que usam o texto de Mateus 7 para dizer não julgue, porque tem mulher que coloca lá, que veste a saia até o pé, mas tem a língua comprida. Ok. Só que cuidado com isso que você fala. Cuidado, porque você pode estar induzindo pessoas a não se vestirem da forma correta. E a Bíblia ensina que as mulheres têm que se vestir decentemente. Porque quando eu, como pregador, como alguém influente, eu cito certos textos,
certos comentários eu faço, eu preciso saber se está à luz da Bíblia. Ou seja, eu não posso generalizar e dizer que toda mulher que usa o vestido lá no pé é linguaruda. Eu não posso falar isso. Quem sou eu para falar isso? E aí é fácil porque é só você ver a conduta desses homens que pregam assim. Ver o que ele é, para depois ver se ele tem moral para falar, porque só tem moral para falar e para julgar as coisas diante da igreja quem está com a sua vida correta e limpa diante de Deus. Quem está com a vida manchada, meu amigo, não vem querer dar uma de santarrão, não vem querer dar uma de escriba, não, porque você não tem moral para fazer assim. É o que eu acabei de dizer no início do vídeo, é o sujo querendo falar do mal lavado. É exatamente isso que o diabo quer fazer. 1 Coríntios 5 e o versículo 10 que eu acabei de dizer, que Paulo diz que a igreja tem que sim julgar a conduta. Eu vou ler para você. 5:10 está escrito assim. 5, 9, 10 e 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente que os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo está dizendo aqui que ele está escrevendo por carta que nós devemos se afastar de certas pessoas, e ele está referindo-se aqui. Eu não estou dizendo que você tem que se afastar e sair do meio dos idólatras, dos devassos deste mundo, porque se eu dissesse isso para vocês, é Paulo dizendo, se eu dissesse isso para vocês, que você não deve nem cumprimentar com bom dia, falando português claro, você deveria sair do mundo, porque em todo lugar tem devasso, em todo lugar tem roubador, em todo lugar tem pessoas que cometem adultérios, roubadores. Só que olha a explicação. Então, se não é isso que ele está dizendo, o que ele está dizendo? Versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, ou seja, não vos associeis com aquele que diz aquele que está dentro da igreja e prega e fala da mesma fé que você fala do mesmo Cristo que você fala. O que ele está dizendo, não vos associeis àquele que se diz irmão, crente, aquele que se diz religioso, aquele que se diz estar no meio evangélico, ele se dizendo irmão, mas ele é devasso, ele é avarento, ele é idólatra, ele é maldizente, ele é beberrão, roubador, com o qual nem ainda comais. Então Paulo está julgando, está dizendo a gente sair do meio deste povo que se diz irmão, mas está na prática do adultério, está na prática da fornicação, está na prática está sendo maldizente, está sendo beberrão. Você está entendendo? Paulo não está dizendo, não, você para ser santo tem que se fechar em casa, não pode cumprimentar o teu vizinho com bom dia, não pode cumprimentar teu amigo o teu colega de trabalho porque ele é ímpio. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo para nós se afastarmos de pessoas que dizem ser crente, mas são ladrões. De ser crente, são roubadores, são devassos, são adúlteros e outras classes mais que Paulo vai dizer, se afasta dessas pessoas. E como que eu vou saber que elas são isso? Quando eu tenho senso, eu tenho o Espírito Santo e eu consigo olhar para essas pessoas, a vida dela, a conduta dela está condizente com a Bíblia, está condizente com a palavra. Então Paulo está nos dando sim a condição de nós julgarmos a conduta das pessoas. E o que mais que a Bíblia nos dá condições de julgar, pregador? Pastor, os ensinamentos bíblicos. Em Mateus 7,15, Jesus vai falar sobre acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele vai falar sobre os falsos profetas, falsos ensinadores. E aí perguntam para Jesus o quê? Como que nós vamos saber quem são eles? Porque Jesus mesmo está falando, eles virão como lobos em pele de ovelhas. Então, você olhando para eles, você não vai discernir. Mas então como que nós vamos discernir? Jesus vai falar, Mateus 7,15, pelos frutos conhecereis, porque uma árvore boa não pode produzir maus frutos, uma árvore má não pode produzir maus frutos. Então, nós devemos sim julgar os ensinamentos bíblicos concernentes aos frutos. E aí eu tenho visto por aí pregadores fazer milagres, revelações e coisas mais. Você que está seguindo essas pessoas, você já parou para analisar quem é esse camarada? Quem que é o revelador? Quem que é esse irmão? E eu não digo irmão porque tem muitas irmãs também que estão revelando que só. Quem são eles?
Nossos pastores, nossos líderes precisam ser homens de conduta, homens que tenham moral, que tenham a sua vida reta para que eles possam doutrinar a igreja. Pelo contrário, meu irmão, ele não vai ter moral, como eu disse no início, de cobrar ninguém. É por isso que Paulo está dizendo, nós temos que sim, temos autoridade de nós julgarmos os ensinamentos bíblicos, os falsos profetas, as profecias. 1 Coríntios 14, 29, olha o que Paulo está dizendo, e ele vai entrar sobre a questão das línguas estranhas e da profecia. Quando alguém está falando em línguas estranhas e ao intérprete, o que ele fala? Lê o texto, 1 Coríntios 14, 29, Paulo vai dizer, se eles estiverem falando em línguas estranhas, que essas línguas estranhas são, de certa forma, profética, Deus quer falar com a igreja através daquela língua estranha, fale entre 2 ou 3 pessoas e os outros julguem. Por quê? Porque Paulo está dizendo, porque naquele tempo já havia falsos ensinadores, naquele tempo já havia pessoas que estavam infiltradas na igreja para trazer uma doutrina diferente, um engano. Então Paulo está dizendo, a igreja tem poder de julgar, porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, você estiver cheio do Espírito Santo, vai chegar alguém que pode até falar em línguas estranhas e ter dons, revelações e coisas mais. Eu não vou julgar segundo a aparência, eu estou vendo, nossa, esse irmão é de Deus, essa irmã é de Deus. Não. Eu não vou julgar segundo a aparência, eu vou julgar segundo o quê? Segundo a reta justiça. Os frutos. Pera lá, mas esse cara, esse irmão, essa irmã prega, faz, pera lá, quem é ele? Da onde que ele veio? Eu preciso ter esse discernimento. E o último ponto que eu quero falar para você, o que nós temos, que a igreja tem poder de julgar, ou nós como igreja temos poder de julgar, é os espíritos. Você vê o grau de entendimento desse versículo, não? Nós temos poder de julgar os espíritos, se eles são de Deus ou não. 1 João 4, olha o que João diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito ou se os espíritos vêm de Deus. Sabe por que João está dizendo aqui? Porque existem 3 tipos de espírito na Bíblia: o Espírito Santo, o espírito do homem e o espírito de Satanás. Eu preciso discernir, você precisa discernir quem está usando esse homem. Quem está usando o profeta? É o espírito dele? Ou é o Espírito Santo? Ou é o espírito de Satanás? E o próprio Paulo vai dizer que o diabo se transfigura em anjo de luz. E os seus adeptos também poderiam fazer o mesmo. Por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos julgar os espíritos e julgar os falsos ensinos, os ensinamentos doutrinários e quantas coisas mais. Por isso, meu irmão, se você encontrar alguém que se baseia nesse versículo, que está com a vida toda errada, está no pecado, e aí vai dizer, não posso julgar. Ou se você vê alguém pregando, alguém evangelizando, alguém fazendo coisas, sinais e maravilhas por aí, e alguém vai dizer, não, eu não posso julgar. Sim, nós podemos julgar, porque a Bíblia nos dá essa condição. Eu não posso julgar segundo a aparência. Eu não posso olhar para alguém e dizer assim, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, como eu falei no início do vídeo. Pessoas dizendo, fulano foi para o inferno, Beltrano foi para o céu. Pera lá, não é esse tipo de julgamento que eu estou falando aqui. Esse julgamento é julgamento hipócrita. Mas o verdadeiro julgamento, o homem e da mulher de Deus, é olhar e ver os frutos, é olhar e poder discernir. Pera lá, esse é o fruto bom, a árvore é boa. É esse discernimento que a igreja precisa das mãos de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo aí com quem tem falta de entendimento nesta área. E com certeza, meu irmão, que sirva de bênção na tua casa, na tua família, e que siga abençoando cada dia mais você e tua casa. Se ficar alguma dúvida, coloque aí, deixe nos comentários. Eu terei o maior prazer de poder lhe explicar alguma coisa, ou dicas de um próximo vídeo, alguma coisa que você precisa e quer entender, e eu puder te ajudar, eu estou aqui à tua disposição. O Evangelho precisa ser pregado como ele é. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.